Eu não sei você, mas eu fico todo entusiasmado com esses programas de retrospectiva do final do ano. Você gosta? Eu gosto. Isso ajuda a gente a exercitar a memória do que aconteceu de bom, do que não aconteceu tão bom assim. É verdade que cada emissora às vezes tem ali uns 10% do que talvez eles querem focar e trazer um certo ângulo de acordo com a ideologia dela, tudo. Mas a grande maioria, 90% de cada emissora, traz com fidelidade fatos que marcaram, questão climática, política, econômica, nacional, internacional, enfim. Eu tinha até pensado em abrir para a gente conversar um pouquinho sobre fatos que você se lembra que aconteceu durante o ano, que marcou e que pertenceria a uma retrospectiva, mas para a gente aproveitar bem o tempo, eu vou poupá-lo dessa participação para deixá-la para o nosso culto da virada, que a gente vai ter um momento de você compartilhar, abrir o seu coração, e assim a gente vai caminhar, tá bom? Mas quando eu penso nessas retrospectivas, eu vejo que nos ajuda a olhar um pouquinho para aquilo que aconteceu e talvez passou tão despercebido aos nossos olhos. O que mais me marca, não sei você, o que mais marca nesses encontros, nessas celebrações, né, ou nessas retrospectivas, mas é quando mostra pessoas que partiram. Não sei você, mas eu fico assim impressionado de falar, nossa, esse ator, essa atriz, esse autor, essa autora, esse cantor, esse atleta, no Brasil, no mundo, nem percebi que ele faleceu. E quando a gente olha para aquilo, a gente toma um certo choque, né? Essa pessoa já não está mais entre nós. Fazer essas retrospectivas nos ajudam a não entrar num ritmo frenético da vida, sem perceber as coisas que estão sucedendo, tanto coisas boas, quanto coisas ruins. É interessante quando eu leio Gênesis capítulo 1, eu percebo Deus fazendo uma retrospectiva no final de cada dia. Quando Deus termina o primeiro dia, vai dizer, e viu Deus que era bom. Segundo dia, e viu Deus que era. É como se Deus parasse e olhasse para tudo que Ele tinha feito no primeiro dia, e contemplasse e avaliasse. Fica aí uma dica boa da gente administrar bem o nosso tempo, para que a gente não caia talvez num ritmo frenético, automatizado, descontrolado. Vale a pena no final de cada dia você olhar para o seu dia e pensar, o que aconteceu no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente acadêmico, no meu ambiente de lazer, como é que foi o meu dia? Fazer essas retrospectivas, né? O próprio Deus na criação vai fazendo essas retrospectivas e assim fica como memorial. Afinal de contas, Ele está escrevendo, o texto é para um povo que vivia uma vida frenética, escravizada no contexto do Egito. Gente que trabalhava compulsivamente como escravos, é claro. Então, até mesmo o dia de descanso, o sábado, tem a ver com esse exercício de você para um pouquinho, respira fundo, perceba as coisas que estão acontecendo, para que assim a gente possa aprender a viver. Mas além das retrospectivas, que eu quero incentivá-la a fazer no final de cada dia, ou pelo menos de tempo em tempo fazer uma revisão da sua história, existe algo mais importante do que retrospectivas, que são introspectivas. Você olhar para dentro de si. Como que esses eventos que sucederam, que se passaram, têm afetado você? Como que você está por dentro, as suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, a sua alma? Realidades que talvez não são extravasadas ou publicadas, mas que ali está dentro, você percebe, e que se você também não fizer esse exercício de olhar para dentro de si, as coisas vão acontecendo e de repente você passa a ter reações que você não sabe por que está reagindo daquela maneira. Você já teve experiências de olhar e perceber que está tendo uma reação e você não sabe por que você está bravo? Você acordou, uns falam assim, acordei com o pé esquerdo. Hoje eu parece que nada está legal. E se você não parar para questionar, por que eu estou assim? Por que eu estou reagindo assim? Por que hoje eu estou mal-humorado, mal-humorada? Estou bravo, estou iracundo? Por que eu estou dessa maneira? Se você não fizer esse exercício, você vai sendo refém, talvez de pensamentos, sentimentos que estão aí e você não sabe o porquê. Então olhar para dentro de si, que não é exercício fácil, você precisa da ajuda do próprio Deus, é algo necessário para a gente ter uma caminhada sadia, uma espiritualidade verdadeira, autêntica, legítima. Eu lembro de Davi, quando ele ora dizendo, sonda-me, ó Deus, nós cantamos aqui, né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, Salmo 139. Ele fecha o Salmo dizendo, sonda-me, ó Deus, conhece-me o coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim, estou parafraseando, tá? Algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É como se Davi dissesse, Deus, eu sou uma pessoa tão acelerada, tão desenfreada, é tanta coisa
A demanda da minha vida traz consigo tantas coisas que, Senhor, ajuda-me a olhar para dentro de mim mesmo. Sonda o meu coração. Se há alguma coisa que não corresponde ao seu caminho eterno, guia-me por aquilo que vale a pena assim viver. E eu espero que essa noite nós possamos experimentar um pouquinho, juntamente com um irmão nosso, na história da palavra de Deus, chamado Jeremias, que provavelmente escreveu um livro intitulado de Lamentações. Nós não temos ele ali como sendo apresentado como autor do livro, mas a tradição diz que são lamentações de Jeremias. Você é uma pessoa que sabe lamentar? Talvez a religião fez com que você pensasse que Deus não aceita as nossas lamentações. Quem é você para questionar Deus? Quem é você para falar dessa forma com Deus, em abrir o seu coração para Deus, né? É interessante que a Bíblia, ela é tão rica e tão preciosa ao mostrar que o Deus a quem nós nos relacionamos à luz da palavra é um Deus que nos convida ao lamento. É um Deus que nos chama a lamentações. É diferente de murmurar. Murmurar, às vezes a gente reclamar de pessoas para outras pessoas, sem ter o menor intuito de querer resolver a situação, de ajudar, é falar por falar, é falar para querer destruir a imagem do outro, ferir indiretamente o outro, expor o outro, é a gente falar sem querer ver em nós transformações, e isso, murmurar, só faz mal para a alma. Agora, lamentar é uma expressão de adoração, de louvor. Nós temos salmos de lamentação, onde o salmista começa abrindo o seu coração, se queixando diante de Deus, rasgando a sua alma. E é impressionante como a alma, a mente, o coração dele vai sendo mudado e transformado à medida que ele vai exercitando essa lamentação na presença de Deus. Eu costumo ver Jeremias como sendo alguém assim privilegiado, de ter tido as suas possíveis lamentações transformadas num livro que é a palavra de Deus. Porque todos os profetas têm as suas lamentações, mas as de Jeremias se tornaram um livro, Lamentações, escrito provavelmente entre o ano 580 anos antes de Cristo, um dos profetas que passaram talvez por um dos piores momentos da história. Israel havia sido destruída, saqueada, Nabucodonosor com a Babilônia veio e fez aquele devasso no contexto de Israel. E aí ele vai escrever esse livro, dividido em 5 capítulos, basicamente 5 partes do livro. E a parte central do livro é exatamente o capítulo 3, que se encontra um versículo que a gente conhece de cor salteado. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É isso que eu quero que você entenda essa noite. Que existe algo que você pode trazer à tua memória para gerar em você esperança. Porque talvez na sua retrospectiva de 2024, você não encontre tantas razões para olhar para o ano e falar, nossa, que ano sensacional que foi para mim. Para uns foi, para outros nem tanto, para outros nem um pouco. Mas independente de como foi o ano, as circunstâncias, ter esse coração de Jeremias, ter essa lamentação, essa declaração, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, é essencial tanto para o ano que nós vivemos, para a gente se despedir desse ano e ao mesmo tempo iniciar um novo ano e continuar a nossa caminhada de fé. Como eu falei para vocês, é um livro que fala sobre lamentações. É um livro de alguém que está passando um momento muito complicado, muito delicado, mas ainda assim, ele encontra para si razões para fazer com que o cenário pudesse mudar. Vamos ler juntos o versículo 23? É 23, 21, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As mulheres comigo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Os homens. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Feche os seus olhos agora e faz a sua oração dizendo, Deus, que essa noite eu possa trazer à minha memória o que vai me dar esperança. Eu que tenho andado tão desesperançoso, tão desesperado, fala comigo essa noite, Pai eterno. Em nome do Teu Filho Jesus, pelo poder do Teu Espírito, abra minha mente, abra o meu coração, faz com que a minha alma seja inundada por essa esperança que só o Senhor pode promover.
Senhor amado, ouça a oração de cada um nesse momento. Ouça o desespero de cada um. Ouça a inquietação, o lamento, a preocupação, a angústia. E faz com que possa nascer, Senhor, aquilo que vai trazer esperança. Eu falei a respeito de introspecção, introspectivo, em você olhar para dentro de si. E eu queria que agora você fizesse esse exercício se respondendo: o que mais tem ocupado a sua mente, os seus pensamentos? Se você fosse resumir o que mais tem dominado o seu pensar, qual seria a expressão que você usaria para isso? O que mais tem percorrido a sua mente quando você vai dormir? Antes de você dormir, o que você fica pensando? O que percorre na sua mente? Quando você acorda pensando em quê? O que normalmente visita a tua memória quando você está fazendo algo completamente diferente daquilo que assim vem à sua mente? Exemplo, você está trabalhando e você é pego com pensamentos, com situações, com cenários, com acontecimentos, com desejos, com impulsos, com planos, com projetos. E aquilo vem sem você querer que venha, mas de repente aquilo está ali. O que movimenta a tua mente? O que mais você se pega pensando, imaginando? Porque qualquer coisa que esteja dominando o seu pensar, qualquer coisa que talvez seja abundante nos seus pensamentos, na sua mente, isso vai formatar o teu estilo de vida. Isso vai determinar o jeito que você olha para a história, para os acontecimentos, para os eventos. E aqui, em nenhum momento eu estou dizendo para você que você precisa exercitar, por exemplo, o positivismo, como se ao pensar positivo as coisas vão acontecer da forma que você quer que aconteça. Não é isso, por favor. Aliás, isso é mais velho do que andar para trás. Que no passar da história sempre vem e vem de uma forma escrita ou representada por alguém ou por uma ideologia, de formas diferentes, mas vira e mexe vem. Há tempos nós vimos, por exemplo, aparecendo de uma forma avassaladora pelo mundo afora, com o livro O Segredo, que se você tiver pensamentos que vibram ao teu favor, imaginar que tal coisa pode acontecer, todo o universo, a matéria, a energia, e o universo vai conspirar ao teu favor, fazendo com que tais coisas aconteçam. Isso não tem nada a ver com o âmbito da fé. Isso não tem nada a ver com o âmbito do que eu quero conversar com você essa noite. Isso é um assunto que você pode discutir até na superstição ou neurociência, é outro âmbito. O que eu quero falar com você é aquilo que de fato ecoa por toda a eternidade. É aquilo que tem o poder de mudar completamente a tua história. Para que quando você fizer uma retrospectiva e uma introspectiva, você consiga encontrar ecos que glorificam a Deus. E consiga dizer, valeu a pena. Valeu a pena esse ano, apesar dos pesares. Valeu a pena porque eu consigo ver em mim, através de mim, a glória de Deus ecoando, o louvor a Deus acontecendo. Eu não tive o que eu gostaria de ter tido, eu perdi coisas que eu não gostaria de perder, eu ganhei coisas, mas em tudo isso acaba se diluindo, se tornando tão pequeno, diante do que tem agora dominado a minha alma, o meu coração, o meu ser, que é a glória, que é a presença e viver para Deus, independente de qualquer circunstância. E quando eu olho para esse texto, esse versículo a gente vai ver que é como se fosse uma reviravolta para a vida desse homem que está lamentando na presença de Deus. Alguém que ao olhar para o estado do povo, um povo que antes daquele acontecimento da invasão da Babilônia, vivia um tempo maravilhoso. Agora os príncipes estão comendo animais no campo que rastejam. Vai dizer, nós temos expressões nesse livro que são até assustadoras, que os chacais no campo têm leite para alimentar as suas crias, mas as mulheres que amamentam, a língua está se grudando no céu da boca.
Conta-se, e aparentemente houve até expressões de canibalismo. Tamanha era a fome, a destruição, a pobreza que o povo de Deus estava vivendo naquele contexto. E esse sobrevivente vai nos narrar. E esse versículo é como se fosse uma reviravolta. É como se ele parasse e dissesse assim: espera aí, a situação de fato está completamente diferente da que nós gostaríamos. Mas eu tomo uma decisão, eu estou tomando uma posição, eu quero trazer a minha memória, eu não quero que a minha memória seja dominada por tudo isso que está sendo dominada, mas eu quero trazer à minha memória aquilo que vai suscitar em mim, não a desesperança e o desespero, mas a esperança. Então esse versículo funciona como se fosse uma quebra, e eu quero ler essa quebra para vocês, porque acontece a partir do versículo 1 do capítulo 3, apenas ouça, diz assim: eu sou o homem. Olha o que ele vai falar a respeito da vida de si, das relações e do próprio Deus. Perceba como estava a alma desse homem, e por que esse versículo é uma reviravolta na história dele. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não luz. Deveras ele volveu contra a minha mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Perceba que ele está relatando, fazendo uma retrospectiva, e de forma poética, expressando tudo aquilo que ele vivera. Versículo 5: edificou contra mim, e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro, e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Versículo 12. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Eu que fui chamado para ser profeta. Jeremias foi conhecido como profeta chorão. E aqui ele está chorando, expondo a sua alma, a sua percepção de mundo. Versículo 15. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Versículo 20, presta atenção. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu fico recordando isso continuamente. Eu fecho os olhos e a mente começa a trazer tudo isso. É assim que eu passo a ver Deus na minha história. É assim que eu estou vendo Deus na minha história. É assim que eu estou lendo os acontecimentos na minha história. Continuamente. Como se fosse aqueles pensamentos repetitivos. Como Augusto Cury definiu, falando da síndrome de pensamentos acelerados. A gente não para. E aí nós temos o versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No primeiro momento, ele está fazendo um relato de uma alma desesperançada e desesperada. Mas o lamento nos permite expor tudo isso na presença de Deus. O lamento nos permite chegar diante de Deus e falar tudo isso para Ele. Diferente dos deuses da Babilônia, diferente dos deuses do Egito, diferente dos deuses greco-romanos, que se você fizer isso, você está afrontando, você está gerando um conflito e vai ser massacrado, amassado pelos deuses. O Deus de Israel, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus, nos convida a abrir o coração
e falar para ele, e relatar, e expor, como se fosse um grande divã de Deus nos convidando a deitar ali e abrir o coração para experimentar de uma terapia espiritual graciosa na presença de Deus. E o que ele relatou nesses 20 versículos? Que a alma dele está desesperançada. E além de sair a esperança, entrou o desespero. O que vai ser de mim? O que foi de mim durante esse ano? O que vai ser de mim diante desse ano que há de se iniciar? E aí nós temos a declaração de Jeremias. Eu quero mudar essa situação. Eu quero trazer a memória. É alguém que diz assim, eu não quero permanecer sendo essa pessoa dominada por esses sentimentos e pensamentos destrutivos, essa visão, esse olhar, isso que está aninhado em mim, que já está habitando em mim, que me faz olhar de forma tão desesperadora para a vida. Eu já não tenho mais esperança de que a situação pode mudar ou que eu posso sobreviver nesse cenário. Eu já não tenho mais esperança para algumas situações. Mas o que ele faz? Ele resolve mudar aquela situação a partir de dentro dele. Porque tem situações que a gente não tem condições de mudar absolutamente nada de fora. Tem circunstância que não tem o que ser feita. Não está ao seu alcance, às suas condições. Mas se você não pode mudar esses absurdos, a pergunta é, como que esses absurdos podem te mudar? Isso que você não tem um controle, isso que você não tem o que fazer, que não depende de você, que não está dentro da tua esfera, como que isso pode mudar algo em você? Então ele vai dizer, eu não quero mais ser essa alma desesperada, mas eu quero que isso mude. Quero trazer a memória. Quero mudar o que está dominando o meu pensar. E aí nós temos um continuar, que a pergunta é, tá bom, Jeremias, e o que pode mudar a minha alma? O que pode tirar a desesperança, o desespero e trazer esperança para mim? O que eu tenho que trazer para minha mente? Aí Jeremias vai responder, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lembra que nós começamos o culto dessa forma? Porque as suas misericórdias não têm fim. Então a primeira coisa que Jeremias faz é reconhecer que ele não foi consumido por tudo aquilo que acontecera, porque sempre repousou sobre ele algo chamado misericórdia. As misericórdias de Deus estavam presentes sobre ele, apesar dos pesares que ele viveu. E você precisa internalizar, você precisa trazer isso para a tua mente, para o teu coração, para a tua alma. Independente do que você tenha vivido, você não foi consumido, porque as misericórdias de Deus se fizeram presentes sobre a sua vida. Mesmo que você não reconheceu naquele tempo, mesmo que você nem reconheça, mas existe algo que vai além de você, que são as misericórdias do Senhor. É como se Jeremias dissesse, eu, por mim mesmo, eu deveria e poderia e mereceria ser consumido como tantos outros que foram. Em nenhum momento Jeremias tem um olhar altivo, soberbo, eu sou melhor, eu sou filho de Deus, por isso é que eu não fui consumido, eu não merecia ser consumido. Não, é como se ele falasse, era para eu ser consumido como muitos que foram consumidos, mas eu não fui consumido, graças às misericórdias do Senhor, que estiveram sobre a minha vida. Várias vezes misericórdia vai ser apresentado como sinônimo de graça e graça como sendo sinônimo de misericórdia. Mas existe uma diferença interessante na expressão misericórdia e graça. Essa ideia de misericórdia, a palavra misericórdia, é a junção, é a fusão de duas palavrinhas. Miséria e córdia, cardia, coração. Misericórdia é Deus pegando o coração dele e colocando na nossa miséria. É Deus pegando o íntimo dele e fazendo pulsar
dentro do nosso cenário. Misericórdia é o Deus que olha, e mesmo sabendo que você merece ser consumido, mas Ele ainda assim não o faz. A misericórdia nos livra de recebermos o que nós merecemos receber. Jeremias merecia ser consumido e ele tem essa total clareza. E quando a gente tem essa clareza que a gente merece ser consumido, que a gente não é merecedor de nada de bom das dádivas de Deus, mas que Deus, pelas suas misericórdias, simplesmente não aplica sobre nós aquilo que nós merecemos, o nosso coração, a nossa mente começa a olhar para a vida de uma outra maneira. A nossa relação com Deus muda completamente. O nosso coração se recolhe num espírito de humildade. A gente passa a andar com uma simplicidade. Nós somos removidos daquele pensamento meritocrático. Na verdade, se a gente fosse pensar sobre meritocracia, não existe meritocracia. Porque meritocracia, para existir, todos deveriam partir do mesmo ponto, com as mesmas condições em todos os sentidos. E ninguém parte do mesmo ponto. E ninguém parte com as mesmas condições. E ninguém parte com os mesmos sentidos. Então é como se Jeremias dissesse: aquilo que eu merecia, Deus me poupou. É interessante que existe a palavra graça. Se a misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos, a graça é conceder a nós o que nós precisamos e carecemos. Misericórdia é Deus não dar o que você merece. É Deus não te consumir, mesmo você merecendo ser consumido. A misericórdia remove isso. Mas a graça vem e ainda concede o que nós precisamos e não merecemos. Eu lembro de uma ilustração que eu achei fantástica. De um pai que falou para o filho não mexer naqueles copos, porque os copos eram para um momento festivo, tudo, e eram copos de cristais, poderiam quebrar, taças, e a criança foi lá, teimosamente mexeu e quebrou tudo. Quebrou tudo. E a criança desesperada, porque agora o meu pai vai me castigar, e eu sei que eu mereço, porque ele disse para eu não mexer, eu fui lá e mexi. Aí o pai chega até ele, e o filho desesperado, o pai fala assim: filho, eu quero te ensinar duas verdades lindas da vida. A primeira delas é não te castigando, sendo que você merece ser castigado porque você desobedeceu. A questão não são os copos. Você é mais precioso do que um copo. E às vezes nós pais precisamos ficar atentos a isso. Às vezes quando a gente castiga os nossos filhos, talvez nós estamos comunicando aos nossos filhos que as coisas são mais importantes do que eles. E aí naquele contexto, daquela ilustração, você é mais importante que os copos são objetos, mas a questão é a tua desobediência. Então é verdade, você merece ser castigado, mas eu não vou te castigar. Isso é misericórdia, filha. Eu estou tendo misericórdia de você. Mas eu quero que você vá comigo num lugar. E o levou até a sorveteria. E deu um sorvete para ele. E ele, sem entender nada, disse: agora que eu estou mais confuso, pai. E aí o pai explicou: não te dar o castigo por ter quebrado os copos é um ato de misericórdia. Mas te dar um sorvete é um ato de graça. É um ato de graça. Não tem a ver pelo teu merecimento, pelo contrário. Você não merece um sorvete. E aquele pai ensinou o filho a diferença da misericórdia e da graça. Duas coisas que andam juntas, que se complementam. Lembre-se das misericórdias de cada dia. A cada dia, lembre-se das misericórdias que se renovam sobre cada manhã da sua vida. Cada manhã é uma oportunidade que Deus te dá para fazer tudo novo. E não tudo, de repente, de novo. Não fazer de novo, mas fazer algo novo. Porque às vezes o de novo é repetir os mesmos erros. É permanecer com a mesma mentalidade. É continuar olhando para Deus de forma carrasca, a vida, os acontecimentos. Mas substituir esses pensamentos trazendo à memória as misericórdias de Deus. Eu não fui consumido em 2024,
porque as misericórdias do Senhor estiveram sobre a minha vida. E não apenas no passado, mas no meu presente e amanhã, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Todo santo dia é uma oportunidade de recomeçar. Então você não precisa ficar trancafiado a esses pensamentos do que você fez ou deixou de fazer, ou que te fizeram, ou que deixaram de te fazer. Você tem a oportunidade de, graças à misericórdia de Deus, ter um novo tempo, ter um novo recomeço. E o que ele está trazendo à memória? Primeiro, as misericórdias de Deus, elas não têm fim. É essa fidelidade que há no coração de Deus. E aí ele vai dizer mais. No versículo 25, bom é o Senhor para os que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Olha que interessante, é como se ele dissesse, é bom para você esperar pelo agir de Deus. Só que quando a gente pensa em esperar, normalmente é um pensamento passivo diante da vida. Estou esperando o ônibus chegar, fico parado aqui esperando o ônibus chegar. Mas ele agora traz uma palavra que parece contradizer. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Mas peraí, é para esperar ou é para buscar? Como que essa ideia de esperança para Jeremias? Esperar sem fazer nada ou buscar, que seria um contradizer da espera? Mas na verdade, o que Jeremias está tentando dizer, nós temos um escritor, um educador, que conseguiu, criando uma palavra, utilizando uma palavra, expressar bem isso. Eu quero ler para vocês. Paulo Freire escreveu assim: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. É esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se inventar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levantar, é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Na verdade, educador Paulo Freire. Você está percebendo que, ao mesmo tempo que a gente confia, que a gente espera, existe em nós uma busca, um movimento, e aí ele vai cunhar ou usar essa palavra esperançar, que é diferente de uma esperança que apenas cruza os braços. Você deve ter ouvido falar de uma obra histórica chamada Divina Comédia, de Dante Alighieri. Que ele vai retratar nessa Divina Comédia, é um escritor lá do século XIV, se não me falha a memória, e nessa Divina Comédia, a sua obra é dividida em 3 partes, e ele, com toda uma influência da teologia católica, ele vai dividir a obra dele em inferno, purgatório e céu. E quando ele relata na Divina Comédia o inferno, assim que você chega, e a obra basicamente é a pessoa à procura da sua amada, Beatriz, e ali ele vai ser conduzido, passando pelos mundos à procura dela, e aí ele vai relatar, e é claro gente, isso é uma poesia, tá? Que vai influenciar até o imaginário popular e teológico, mas quando chega na entrada do portão do inferno, tem uma frase dizendo: deixe toda a esperança do lado de fora, você que vai entrar aqui. E ali vai ser trabalhada a ideia de que inferno é um ambiente onde que não existe esperança para se viver. Olha como que a gente pode fazer dessa vida aqui agora um grande inferno, quando nós não temos esperança apesar dos pesares. Permita-me ler essa frase para a gente terminar. E aí eu vou ter que olhar para trás aqui. Para lidar com os amargos da vida, precisamos mudar nossa maneira de pensar, lembrando das misericórdias que sempre estiveram presentes e estarão no futuro. Tenha Deus como seu maior e melhor bem, e espere buscando mais e
mais. Deixa eu ler o versículo 24 que eu pulei na tela, que diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. São 3 coisas que eu queria compartilhar com você, para que você entenda essa ideia da esperança está no Senhor, e não em algo e alguém, mas em Deus. Primeiro, nunca se esqueça das misericórdias de Deus. O que eu posso trazer à minha memória para ter esperança? As misericórdias de Deus. Graças às misericórdias de Deus é que eu não sou consumido. Eu merecia ser, só não fui. Não é porque eu sou bom, não é porque eu conheço um caminho. Não, porque as misericórdias de Deus sempre estiveram sobre mim e sempre estarão sobre mim. Toda manhã, quando eu acordar, ali estarão as misericórdias de Deus. Segundo, o nosso maior bem não é aquilo que a circunstância e esse mundo pode nos proporcionar. Mas como disse Jeremias, a minha porção, o meu bem maior é o Senhor, diz a minha alma. O maior bem que eu posso obter nessa história, nessa dimensão, em 2024, 2025, nos anos que você tiver, é o Senhor. Entenda isso. Porque tem bens que nós podemos ter ou não ter. Ter e perder. E se a nossa vida está condicionada a esses bens materiais, esses tesouros na terra, a gente corre um sério risco de sermos pessoas sempre vivendo altos e baixos destrutivos. Agora, se você entender que independente do que se tem ou não tenha, de que se ganha ou perde, o teu bem maior é o Senhor, o teu olhar para a vida vai ser diferente. O teu agir com os desencontros vai ser diferente. E por fim, esperar é agir em Deus. Esperar é buscar a Deus. É buscar em Deus, é se relacionar com Deus. É se render em oração, se render diante da sua palavra. É entender, é que nele que eu me encontro, é nele que eu me resolvo. E aí vem essa frase que eu tentei sintetizar, esses 3 versículos, essas 3 propostas. Feche os seus olhos por um instante. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever à igreja de Roma, ele vai dizer assim: olha, vocês não podem se conformar com esse século, mas vocês precisam renovar a mente de vocês. Nesse momento, fala para Deus: Deus, eu não quero mais ficar olhando para a vida e pensando da vida, das pessoas, das circunstâncias, de Ti e de mim. O que até então eu tenho pensado. Parece que tudo para mim é tudo negativo, é tudo destrutivo. Nada é suficiente, nada é bom, nada é legal, nada é amável, nada provoca em mim desejo para viver intensamente a vida. Esse jeito que eu penso, ó Deus, tem me feito ser cada vez mais uma pessoa amargurada. Continuamente eu recordo essas coisas e eu vivo abatido, abatida. Eu quero essa noite trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Senhor, muito obrigado, porque na Tua presença o Senhor faz com que a nossa mente seja renovada, transformada. Talvez haja pessoas essa noite que vieram para cá com um pensar tão desesperançoso, tão desesperado. Alguém que tem um pensar tão diferente do Teu verdadeiro pensar para cada um de nós. Como o Senhor mesmo disse ao profeta e através do profeta Isaías: eu é que sei os pensamentos que tenho a vós outros, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E talvez haja pessoas aqui, ó Deus, trancafiadas em pensamentos destrutivos, invasivos, pensamentos de morte, pensamentos, ó Deus, que faz com que a vida dessa pessoa sempre espere o pior das pessoas, de si, até de Ti, ó Deus. Gente que passa por uma luta ferrenha nos seus pensamentos, gente que já não tem mais controle do seu pensar. O Teu Espírito Santo tem esse poder gracioso de nos trazer a essa realidade.
Então ajude essa pessoa, esse meu irmão, essa minha irmã querida, a trazer à memória aquilo que de fato traz esperança. Faz esse milagre, ó Deus. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é Deus que caminha e caminhou com Jeremias e com o povo dentro daquele contexto. O Senhor é o Deus que caminha com a gente. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos.